live, o que eu falei? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Agora, não é todo mundo mudar para a igreja e morar dentro da igreja, não é isso. Não é levar os meninos à força, puxando pela orelha, batendo na mulher, batendo no marido, beliscando o marido, e todo mundo no culto dando glória a Deus, aleluia. Não é isso. Parece exagero, mas tem famílias que fazem isso. Eles acham que estar dentro da igreja resolveu tudo. Se fosse fácil assim, estava todo mundo resolvido. No outro dia, nas outras lives, falamos sobre a cultura da honra. Por que nós temos muitos idosos sendo maltratados? Porque as crianças foram maltratadas. Os adultos sempre é que complica. Então, se você é adulto, você está na mesma posição que eu. Eu estou na fase adulta, chegando na fase idosa. Tá? Provavelmente não tem nenhuma criança assistindo. Adolescente, talvez um ou outro. Mas os jovens adultos e alguns beirando aí a fase idosa. Alguns idosos não sofrem maus tratos. Por quê? Porque tiveram o bom senso por alguma direção que Deus deu e soube cuidar das crianças da época, quando ela era adulta. Eu já expliquei isso. Ó. Eu sou adulto, agora eu tenho filhos adultos, né? Mas vou imaginar 20 anos atrás. Eu era adulto, eu já era adulto e tinha filhos, criança e adolescente. E eu fiz o melhor que eu pude. Porque quando eu chegar na minha fase idosa, meus filhos estarão adultos, meus netos estarão adultos e é eles que vão cuidar de mim. Assim eu espero. Então eu quero ser tratado do jeito que eu tratei eles, ou melhor ainda. Na verdade, eu quero melhor. Eu quero colher com juros e correção monetárias. Tá? Então, hoje vivemos uma crise nas famílias por isso. Porque não foi trabalhado a filosofia da honra. Cuidar, a cultura da honra. E nós falamos sobre isso. Depois, começamos a falar sobre os limites. Os limites servem para nos proteger. E muitos pais não compreendem isso. Muitos pais da minha geração, por exemplo, foram privados de várias coisas. Por questão econômica, por questão de ignorância, por questão de cultura, seja o que for. Mas a gente tinha um tratamento diferente. Eu já expliquei isso em várias lives. Por exemplo, quando eu era criança, a gente falava assim, por que tal coisa? Alguém falava assim, não interessa. Criança não precisa saber. Ué, se criança precisa saber, quando eu for adulto também eu nem quero saber. A gente vivia uma vida assim, eu já desafiei, se você não fez ainda, dá tempo de fazer ainda. Pega um filme, qualquer um filme, que você nunca assistiu, sem volume e sem legenda. E tenta entender o filme. Assista uns 15 minutos, 20 minutos. Já vai ser o suficiente. Assiste 15, 20 minutos. Depois você volta lá no começo, com legenda ou com volume, do jeito que você achar melhor. E você assiste o filme de novo. Um filme que você nunca assistiu. Você vai perceber a diferença. Como que uma linguagem faz diferença na vida de uma pessoa. A minha geração viveu muito disso. A gente crescia, a gente se tornava adulto sem ter um diálogo dentro de casa. E eu coloquei como crianças invisíveis. E gravei um vídeo, crianças invisíveis e criança não é pet. Por quê? Mostrando que uma criança não pode ser tratada como pet. Não é só dar comida, proteção, vacina, remédio e disciplina. Não é isso. Tem que inserir linguagem, tem que inserir uma narrativa, tem que falar os porquês. E a gente foi ensinado que quando você perguntava ou questionava, você era atrevido, você era teimoso, você era rebelde. E não é isso. Eu só queria saber. E quando os pais falavam não, a gente falava não por quê? E eles respondiam não porque não. Olha que resposta absurda, gente. E aí muitos adultos que viveram isso na infância, eles foram para o outro lado. Super perigoso também. O lado da permissividade. Inclusive eu gravei uma série recentemente e todo dia eu bato nessa tecla. Assistam lá, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem a sua família. 4 tipos de pais. Tipos de pais e suas características. Pais autoritários, pais negligentes, pais permissivos e pais autoritativos. Quando eu falo pais eu falo pai e mãe.
são os cuidadores. E aí esses pais negligentes e permissivos não colocaram limite para os filhos. Dentro da igreja acontece demais isso. Por isso na cadeia está cheio de Mateus, Marcos, Lucas, João, Adão, Neemias, Jeremias, Isaías, Paulo, Timóteo. Prenderam os livros da Bíblia e tudo. Prenderam os Davis, os Salomão, os Caleb. Tá cheio lá de nomes bíblicos. Lá, os filhos de Jacó tá tudo preso. Por quê? Porque colocar o nome bíblico não resolve se não estabelecer limite, porque limite protege. Limite prende e limite protege. Quando você constrói um muro na sua casa, você protege para que ninguém possa invadir o seu quintal. Mas por outra forma, você limita você e sua família de ir além da sua propriedade. Então, a proteção ela também limita a gente. Se você colocar uma câmera na sua casa, ou se você tem câmera na sua casa, no seu portão, seja o que for, você está vigiando sua casa 24 horas por dia. Em contrapartida, você perdeu sua privacidade. Como tem esses programas de reality show, em que tem câmeras o tempo todo, e a pessoa, tudo que ela faz é registrado. Ela está subprotegida. Em compensação, não tem nenhuma privacidade. Então, os limites é para isso. Serve para nos limitar, o nome já diz, mas serve também para nos proteger. Agora, como fazer com os filhos? Até que ponto? O primeiro ponto é muito simples, gente. Tudo começa com o quê? Com um bom diálogo. Os pais precisam entender que as crianças, assim como eu e você também na nossa época, nós não pedimos para nascer. Nós só nascemos. Nós fomos gerados. E nós não escolhemos a casa onde íamos nascer. Então quem trabalhou para que a gente viesse, precisa se responsabilizar por essa criatura, que é eu e você, e agora nossos filhos e nossos netos. Como eu sempre falo aqui, ó, você não chega na maternidade e você encontra um menino, o menino traficando droga, o menino armado, a menina se prostituindo, a menina bebendo bebida alcoólica, cheirando cocaína. Você não encontra isso na maternidade. Aonde que essas crianças aprendem isso? Depois que elas começam a crescer, se desenvolver, e por não ter limites, elas acabam tendo contato com as drogas, com a bebida, com as confusões, com as brigas. Por quê? Porque elas precisam desenvolver autonomia, já falei isso também. A criança nasce totalmente independente, depois ela trabalha para ter autonomia, construir a independência, para na fase adulta ela entender o que é interdependência. Interdependência é eu te ajudo, você me ajuda, e nós juntos somos mais fortes. E aí, o que os responsáveis falam? Ah, mas são as más companhias. E há muitos anos atrás eu desenvolvi uma frase, né? Deus me deu uma frase, essa frase é Deus que me deu, não copiei de ninguém não. A má companhia está onde a boa deveria estar. A boa companhia deveria estar, mas ela não está. Claro que você não consegue, você não pode. Provavelmente nenhum de nós consegue ficar o tempo todo com os filhos. Mas quando você não está presente, você tem que colocar uma boa companhia que te substitua à altura. Por exemplo, uma boa escola. Uma casa, né, se não for na hora de escola, mas uma casa em que a pessoa realmente responsabilize. Não é aquela pessoa que amontou a criança e qualquer criança entra, qualquer adulto. Olha só, se você olhar a pesquisa, a maior parte dos abusos de criança, abuso sexual das crianças, eram de adultos próximos, adultos de confiança. Que confiança se faz uma coisa dessa? Quem confiou? Confiou na pessoa errada. Mas como é que confia na pessoa errada? As pessoas, elas dão sinais. Só que alguns familiares fazem vista grossa. Por quê? Porque não querem se responsabilizar. Ah, eu não tenho tempo, eu entendo.
Eu entendo, mas o filho é seu, a filha é sua. Eu entender não vai resolver nada. Tem gente que acha que eu tô brigando com ele, não tô brigando. Eu só tô contando o que está acontecendo. Eu só tô mostrando os perigos, as dificuldades e mostrando uma solução. Qual a solução? Primeira solução, para quem ainda pode, é isso aqui, ó. Ó. Alguns já sabem, né? Alguns ainda podem preparar o copo d'água antes da sede. Quem não tem filho? Quem não tem filho pensa assim, vou planejar. Planejamento familiar. Quando que eu vou ter filho? Em que condições que eu vou ter filho? Tem que pensar. Esse filho vai para a escola. Vai gastar mais. Tem escola perto da minha casa? Ah, mas o governo tem que fazer. Você vai deixar sua família nas mãos do governo? Ah, eles são obrigados. Eles são obrigados. E quando eles não fazem? Quem vai obrigar o governo a fazer? A gente tem que pensar nisso. Quando você dá uma ordem e a pessoa não cumpre, você faz alguma coisa com ela. Quando o governo não cumpre o papel dele, você faz o que com ele? Você vai para a rua queimar pneu? Você vai depredar patrimônio público? Você vai pôr fogo nos ônibus? O que você vai fazer? É isso que a gente tem que pensar, ué. Então, o que eu aprendi? Que a mão que pode me ajudar está na ponta do meu braço. Ninguém vai se responsabilizar por minha família. Eu preciso fazer isso. Eu preciso me responsabilizar pela minha família. Então, estabelecer limite é a família, são os cuidadores. E limite, quando falo limite, é em todos os sentidos. Mas aí tem outro detalhe, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, eu quero que meus filhos comam fruta. Então comam fruta com eles. Eu quero que meus filhos comam verdura. Coma verdura com seus filhos. Agora, você comendo churrasco e seu filho comendo tomate é uma covardia sem tamanho. Você tomando sorvete e seu filho comendo fruta é um absurdo. Mas tem pai que pensa nisso. Ele tomando lá o refrigerante, ele tomando lá a cerveja, seja lá o que for, e a criança tem que tomar suco natural, sem açúcar, sem nada. Ué, mas ele é criança. E daí? Ele é criança. Ele tem que ter alguém de referência. E isso também é estabelecer limite.